Boa tarde, galera do Romeu Montoro. Eu sou Celso, psicólogo, trabalho com um grupo de jovens e adolescentes há cerca de 25 anos. Estou passando hoje aqui para poder colaborar com o trabalho de vocês e responder algumas perguntas que vocês me enviaram sobre cyberbullying. Olá, eu sou o Gustavo e assim como todos os outros alunos que vão aparecer ao longo do vídeo, nós somos alunos da Escola Romeu Montoro. Proposto a nós formular algumas perguntas em relação ao projeto Conviva e a conscientização do cyberbullying. Primeiramente, é bom sempre esclarecer o que é o cyberbullying. Então, galera, o cyberbullying, na verdade, é um tipo de bullying. Tá? O bullying em si, ele caracteriza-se por agressões físicas ou verbais desferidas repetidas vezes por uma ou mais pessoas contra um ou mais indivíduos. Além disso, qual é a forma mais comum de se praticar o cyberbullying? E geralmente em qual tipo de plataforma, seja WhatsApp, Facebook? Os canais que normalmente acontecem o cyberbullying são também os mais utilizados que todos nós conhecemos, né? Tipo Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, e-mail. O cyberbullying e o bullying convencional sempre existiu na nossa vida, isso é claro. Então, na ficção, a gente tem alguma obra, seja filme ou série ou documentário, que retrate a realidade de uma vítima de cyberbullying? Sobre o assunto, existe bastante material, sim. Tem livro, tem artigo. Agora, indicado para o público jovem e adolescente, eu indicaria assim, séries e filmes, que tem bastante também. Talvez a série mais indicada, que fez bastante sucesso aqui, está na Netflix, é a série 13 Razões de um Porquê, que ficou bastante conhecida, certamente muitos de vocês já assistiram. E tem também um filme chamado A Classe, um outro filme chamado Bullying, Provocações Sem Limite, entre outros, né? De qualquer forma, todo esse material não na verdade vai falar de coisas que vocês já conhecem na prática, na realidade, no dia a dia, na escola, na comunidade, no bairro onde vocês estão inseridos, vocês já sabem de tudo isso que vai ser falado ali, vocês convivem com essa realidade diariamente, né? Quais outros projetos atualmente nós temos para a prevenção do cyberbullying? Além do Conviva, certamente existem outros projetos que estão empenhados em trabalhar nessa questão com jovem e adolescente, né? Particularmente, eu conheço e recomendo apenas um, localizado em Minas Gerais, se chama Casa Up. Eles trabalham com jovens e adolescentes junto às escolas e desenvolvem um trabalho muito bom lá com relação a vários temas de jovens, depressão, ansiedade, e abordam também a questão do bullying e até do cyberbullying. Olá, eu sou aluno do nono ano no Romeu Montoro, meu nome é Rubens. No assunto, todos nós sabemos que esse tipo de ato é crime. Como recorrer à justiça em um caso de cyberbullying? Com relação a recorrer à justiça, aqui em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais, já existem delegacias especializadas nesse tipo de caso. Tá? Então seria muito importante aquele que está sofrendo bullying, ele encontrar forças para primeiramente conversar com os pais, denunciar para os pais, denunciar para os professores, para os tutores, assistente social, e se for o caso, em última instância, até mesmo procurar a polícia, né, a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Tá? Dificilmente o agressor ele vai tomar consciência e parar sem que haja uma intervenção, uma interferência de alguém. Né? Até porque muitas vezes, na maioria das vezes, a agressão não fica por parte de uma só pessoa, mas ela vai tomando corpo. Né? Tem mais de uma pessoa, tem outros, às vezes é um grupo, e a pessoa que está sendo agredida, ela fica tão fragilizada e envergonhada que se sente tão humilhada que ela não encontra forças para poder se defender. Né? Esse é o caso. Agora tem uma outra questão também,
que é daquele que somente assiste e acha que não vai, não precisa se envolver, né? Só assiste e tenta ficar neutro. Eu entendo, a gente sabe que ninguém quer ser X9, né? Mas é uma situação que não é correto você ficar neutro. Você, estando neutro, você está sendo conivente, está sendo cúmplice e talvez você seja tão agressor quanto o próprio agressor, né? Existe o agressor passivo, que acha que não se envolvendo não tem nada a ver com aquela situação. Mas uma vez que você sabe, né? Aquele que sabe que tem que fazer, sabe o que tem que fazer e não faz, ele também comete um erro. Você acha que a escola também deve focar em combater problemas psicológicos causados pelo cyberbullying? Qual a importância em dar atenção a casos de depressão, crise de ansiedade e automutilação? Teoricamente, a escola tem uma responsabilidade com relação a todos os seus alunos. De forma prática, a gente sabe que muitas vezes, muitas escolas, não são todas, claro, mas talvez a grande maioria das escolas sequer tem alguém ali preparado para atender esse tipo de situação, de conflito, situações que acontecem no dia a dia da escola, né? Claro que no mundo ideal seria ótimo, né, se todas as escolas tivessem um suporte psicológico para atender alunos, não só vítimas de bullying, mas de todo tipo de questão emocional que os alunos trazem de casa e outros desenvolvem dentro do ambiente escolar, né? De outra forma, também a gente não pode cobrar a responsabilidade dos pais, cobrar da escola, porque na verdade isso está muito mais, isso é uma responsabilidade muito maior da família, do ambiente familiar, dos pais, dos tutores, dos responsáveis, do que de um professor, de uma direção de escola, né? Então veja bem, caráter, valores, educação, isso vem de casa, é aprendido dentro de casa, né? Na escola, o papel da escola não é esse, né? Principalmente esse. Ela pode até contribuir, ajudar nesse sentido, mas a bem da verdade é que os valores, o bom caráter, ele é formado dentro de casa. Infelizmente a gente sabe que a realidade, né, de um modo geral, no Brasil, nas periferias, não é isso que a gente sonha, né? A realidade é bem diferente. As famílias são muito desestruturadas, né? O ambiente familiar muitas vezes ele é mais nocivo do que construtor, né, de um bom caráter. De qualquer maneira, existem bons caráteres e boa formação também na periferia, e classe média alta também produz pessoas de mau caráter, pessoas que agressores, né, também formam pessoas de má índole, né? Então é muito relativo isso, né? De qualquer forma, respondendo à pergunta, a, a, a escola ela tem uma responsabilidade de somar, né? Mas isso ela vai conseguir somente reforçar o bom comportamento que o adolescente, o jovem, a criança, ela está recebendo dentro da sua casa, né? Meu nome é Luana, eu sou do nono A da Escola Romeu Montoro e eu vim aqui fazer duas perguntinhas. Estatisticamente falando, o quão grandes são os casos de cyberbullying no Brasil e no mundo? Estatisticamente, eu acredito que, de um modo geral, todas as crianças, adolescentes e jovens já tiveram algum contato com o bullying, sendo praticando, sendo talvez vítima ou até mesmo presenciando, né? Com relação ao cyberbullying,
eu peguei os dados de uma pesquisa no Brasil. Eu não encontrei uma pesquisa consistente a nível mundial, mas eu dei uma verificada numa pesquisa, achei bem interessante os dados. Não tenho certeza, mas me parece que é a última pesquisa feita no Brasil com relação a cyberbullying, né? Alguém preocupado com isso. Então, infelizmente, assim, a amostra por se tratar a nível Brasil, não é tão grande. Eles entrevistaram, conversaram com 500, eu tenho os dados anotados aqui, são 507 crianças e adolescentes, na idade entre 8 e 16 anos, né? E certamente, assim, a gente pode até falar de estatística, mas os números, na verdade, eles vão revelar aquilo que a gente já sabe no dia a dia, na prática, né? Isso independente da classe social, de cima a baixo, de baixo para cima, o que tem acontecido, e os números só confirmam o que a gente já tem visto, né? Mas olha que coisa interessante, eu vou ler para vocês aqui, dessas 507 pessoas, né? Crianças e adolescentes que foram submetidos à pesquisa, 66% já presenciou. 66% já presenciou uma situação de cyberbullying, né? Não é só bullying, do cyberbullying. 21% sofreram cyberbullying, né? E desses 21%, a faixa de idade era entre 13 e 16 anos. 24% admitiram já ter praticado algum tipo de agressão pelas redes sociais. E aí, olha só, as agressões que eles consideram, elas vão desde falar mal de alguém até produzir material falso sobre um colega e postar nas redes sociais. Então, a estatística a gente pode pesquisar, verificar, mas com certeza ela vai revelar apenas o que a gente já consegue perceber no dia a dia, na prática, né? No ambiente escolar, na convivência com amigos, ambiente de trabalho, né? Olá, meu nome é Ana Paula, sou do segundo ano A do Romeu Montoro. Então, eu gostaria de saber que atitudes nós deveríamos ter para evitar que sejamos vítimas do cyberbullying. Como evitar que sejamos vítimas do cyberbullying? Eu penso que acho que não é possível a gente evitar, né? De uma forma ou outra, todos nós estamos sujeitos a nos tornarmos vítima, né? de uma agressão gratuita, vítima de uma maledicência, de uma gozação, uma mentira. Todos nós estamos vítimas, estamos sujeitos a ser vítima disso, né? A questão não é como evitar, mas talvez a questão seja o que você fazer com isso, depois que você sofre a agressão. É como você lidar com isso. De qualquer forma, eu acredito que como cada um vai lidar com isso, passa pela sua história de vida, por aquilo que ele formou, por aquilo que ele se tornou, né? Está relacionado muito à sua autoestima. Grosseiramente falando, assim, uma pessoa que tem uma boa autoestima, submetida a uma situação de bullying, ela vai conseguir lidar de uma forma muito melhor do que aquela pessoa que já tem uma autoestima rebaixada, né? Já está propenso a uma depressão, a autoflagelo, né? Então, eu acredito que assim, isso tem a ver com a nossa história, né? Aquilo que está te formando, aquilo que você se tornou. Se você tiver uma estrutura emocional boa, você consegue lidar com essa situação tranquilamente.
Agora, se a pessoa já não tem uma estrutura emocional muito boa, ela vai ter dificuldade de lidar com isso. De qualquer forma, é muito importante a gente entender que, assim, o erro, a falha, não está naquele que sofre o bullying, mas o desvio, a falha de personalidade está naquele que pratica o bullying, não é? E aí, claro, eu volto a dizer, né, caso você não seja vítima, você também não deve ser o agressor passivo, né? Uma vez que a gente sabe que alguém está sofrendo com isso, nós, de certa forma, temos uma obrigação social, né, de zelar pelo bem-estar do próximo, né, de alguma forma tentar proteger aquele que está do nosso lado, próximo, e que não tem a mesma estrutura que nós temos, né, que você talvez tenha de lidar com essa situação, tá? Mas evitar de fato, eu não vejo assim, posso estar enganado, mas eu não vejo uma forma prática, né, de você evitar que o bullying aconteça, né? Mas uma vez que ele aconteceu, você talvez tenha que pensar numa forma de saber lidar com isso. Muitas vezes vai precisar também de uma ajuda externa, de uma ajuda profissional, o apoio dos pais, dos professores, dos tutores, né? Muitas vezes sozinho é difícil mesmo. Como você classifica a pessoa que comete o cyberbullying? Você acha que ela tem algum objetivo ou prazer nisso? Como eu classifico alguém que pratica cyberbullying? À luz da justiça, é um crime, é considerado crime e é passível de punição, né? De uma outra forma, a questão ela vai um pouco além, né? Por quê? Porque eu digo isso? Porque alguém que precisa, né? Alguém que de alguma forma sente essa necessidade de humilhar, desmoralizar gratuitamente, praticar uma agressão física ou verbal de qualquer forma, sem um motivo, né, de forma gratuita, alguém que faz isso, direciona essa agressão a uma outra pessoa, ela no mínimo ela precisa de uma ajuda, né? É difícil a gente dizer exatamente se ela sente prazer nisso, né, ou se ela quer tirar o foco dela e passar para o outro. Existem várias hipóteses aí, né? Cada caso é um caso a ser tratado, cuidado. De qualquer maneira, não dá para considerar como uma atitude aceitável e normal, né? No mínimo, essa pessoa precisa de um tratamento, um acompanhamento psicológico. Ela possivelmente deve de ter algum problema emocional, algum problema psicológico, né? Eu vou dar um exemplo aqui, assim, talvez um pouco gritante, né? Mas é o que me vem à mente no momento. Por exemplo, um pedófilo, ele é um criminoso. A justiça vai tratar ele como um criminoso, é claro. Ele cometeu um crime e deve de ser punido pelo crime que cometeu. Essa é uma forma de enxergar, à luz da justiça. Porém, além disso, um pedófilo ele precisa de um tratamento psicológico, porque ele tem uma patologia. Ele tem uma patologia psicológica, emocional, que precisa ser tratada, né? Não é só a questão criminal, mas ele também precisa de uma ajuda psicológica, né? Não é dizer, ele está se escondendo atrás da loucura para não ser preso. Não é isso. É claro que é difícil de a sociedade de aceitar uma situação como essa. Eu, como pai, eu entendo, eu como pai de filho pequeno, eu entendo a posição da sociedade, a posição da justiça com relação ao pedófilo, né? Mas
como psicólogo, também tenho que entender que é uma pessoa que precisa de um tratamento, né? Precisa de uma ajuda, de um tratamento para poder saber lidar, né, com esse comportamento. Isso não interfere na justiça, na pena que ele vai ter que cumprir. Mas não é simplesmente prender e esquecer lá. Porque quando ele sair, se ele não for tratado, ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes, né? Então, voltando, né, para o bullying, quem pratica o bullying certamente precisa de uma ajuda, né, de um tratamento, porque dentro de uma condição saudável, né, de uma estrutura emocional saudável, não cabe uma agressão gratuita a outro ser humano. Ana Cauane, sou do 2º ano A e estudo na Escola Romeu Montoro. Quais as consequências para o aluno que é alvo do cyberbullying? Enfim, as consequências dessa agressão, né, chamada cyberbullying, são as piores, né, as piores possíveis. Uma pessoa que sofre, né, qualquer tipo de bullying, ela desenvolve desde insegurança até ansiedade, isolamento, depressão, doenças psicossomáticas e, infelizmente, até o suicídio, né? Isso também está muito relacionado com a estrutura psíquica, né, de cada um, e cada um vai lidar de uma maneira, de um jeito, né? Mas o bullying não traz nada de bom, né? Ele não tem nada de bom em si, né? Até para terminar, eu li uma história de uma situação que aconteceu, não me lembro exatamente quando, mas foi num lugar, numa cidade nos Estados Unidos, em que uma jovem, se eu não me engano, acho que ela tinha 15 ou 16 anos, por aí, adolescente, ela tinha um namorado virtual. Há um mês ela namorava com um rapaz, né, também um adolescente de acho que 18, 19 anos. Um mês depois que eles estavam se relacionando pela internet, eles usavam lá aquele MySpace, né, um site de relacionamento nos Estados Unidos, e um mês depois, ele começou a agredir ela. Começou a agredi-la verbalmente, começou a praticar o cyberbullying com ela, e uma das coisas que ele disse para ela é que o mundo seria melhor se você não existisse. Essa jovem, ela sofreu calada, não teve força para conversar isso com ninguém, e ela se suicidou. Um dia a mãe dela encontrou ela no quarto, havia se matado, né, infelizmente. E aí então correu uma investigação e descobriram então, né, chegaram então na questão aí do namorado virtual, e por incrível que pareça descobriram que na verdade o suposto namorado era uma vizinha dela de 47 anos que se passava, né, pelo rapaz, e foi criando toda essa situação para se vingar de um suposto desentendimento que essa jovem havia tido com a filha da vizinha, né? Então vejam bem, essa mulher de 47 anos, ela cometeu um crime, claro, mas não dá para considerar uma pessoa emocionalmente estável, né? Uma pessoa emocionalmente saudável, né? A gente vive nesse contexto. A gente está vivendo dentro desse contexto, desse mundo. Aconteceu lá, mas já tivemos casos aqui no Brasil também que terminou de forma trágica, né? E a realidade é essa, tá aí. Cabe a cada um de nós se esforçar, né, para fazer do mundo um lugar melhor,
para se viver e tentar conviver com as diferenças, tentar conviver com aquele que pensa diferente de mim, né? E tentar conviver da melhor maneira possível, sempre respeitando a opinião de um e de outro, né? E formando, né? Formando um bom caráter, bons valores, né? Isso é o que a gente precisa para essa nossa geração, né? Porque passa tudo muito rápido, tá? Foi um prazer ter participado com vocês aí. Espero ter, de alguma forma, ter contribuído para que o trabalho de vocês, né, alcance aí a excelência. E obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se houver.